É, Vamos lá, bom dia, boa tarde já quase noite. Hoje é dia 17 de junho de 2023. Passou 4 dias, né, que era pra me ter falado comigo mesmo, né, como eu sempre combinei. É, e eu fui conseguir só falar hoje, eu enrolei, acabou que tô em cima de prova, e aí acabei esquecendo também. E aí consegui só hoje é sábado, umas 5 e pouco, quase 6 horas da tarde. Vamos lá, tem muita coisa pra falar. Eu não tô aqui agora, o celular tá do outro lado. Foi em maio, tá. Eu fui fazer a prova da PMDF, né? Acho que eu tinha comentado no último que eu ia fazer. Vamos lá, análise da prova primeiro, pra gente ir cronologicamente. Vamos começar pelas provas, a gente vai seguindo. Eu havia impresso, né? Esse daqui, simulado da PMDF, e eu vou falar sobre isso posteriormente também. A PMDF para fazer. Muito específico. Tá. Esse aqui é um puto simulado que era pra mim ter feito, né? Acabou que eu não fiz, né? Eu não tava fazendo simulado. Eu fiz um juramento pra mim que agora, foi a partir desse mês que eu iria fazer um simulado por mês. Eu já comecei a fazer, tá? Eu vou falar sobre o simulado disso depois. Mas esse juramento eu fiz porque não fiz esse simulado. Não fiz esse simulado. E aí a prova eu acertei 39 de 80 questões. 39 de 80, que é quase metade da prova. Não fui bem na prova, não fui bem. Questão de simulado, que isso a gente sabe muito bem, quem estuda simulado, quem estuda para concurso sabe que simulado é importantíssimo fazer no domingo, por várias questões, questão de concentração. Eu fiz esse simulado, eu comecei fazendo as questões, por último eu fui fazer a redação, se não me engano foi por último. Não consegui fazer redação, não tava com a cabeça, eu não consegui fazer redação, aí eu fiz uma redação muito bosta. Quando foi passar a redação por rascunho, porque eu enrolei pra fazer a prova, eu consegui só colocar 15, 16 linhas, se eu não me engano. Não consegui passar a redação inteira, então, tipo, não teve conclusão. Porque faltava acho que 2 minutos pra acabar a prova e já não dava, não tinha nem tempo, eu não ia conseguir colocar tudo, eu já peguei, aproveitei, terminei o parágrafo e entreguei a prova. Então, assim, foi uma prova porca nesse sentido, de organização. Meu cabelo tá meio zoadinho. É, Foi uma prova que eu comecei a fazer as questões específicas. Eu sabia que foi eu tinha dado uma olhada, mas eu sabia que eu ia mal. Não ia bem na parte específica de militar. Só que, assim, não achei que era tão difícil, né? Eu comecei a fazer as questões de direito penal militar, essa parte militar. Cara, eu comecei a ficar, tipo assim, nervoso. Quando português eu já tava nervoso. E português eu não fui tão mal. Acertei 1, 2, 3, 4, 5. 2. Tá, de português de 10 eu acertei 5. É horrível, não é bom. Pra minha média que eu tiro é horrível. Aí eu comecei a ficar nervoso. É... Aí comecei a errar outras questões. Assim, algumas eu errei por bobeira. RLM 3. RLM eu acertei 6 e errei 3. Mas assim, eu comecei a ficar nervoso. Aí quando chegou em direito, eu fiquei ainda mais direito específico, né? Área específica. Aí comecei mal. Essa que é a questão. Pra mim, eu tava indo mal, fiquei nervoso. Comecei a achar que eu tava indo pior ainda. E eu fiquei nervoso, acertei metade da prova. Tipo assim, eu achei que tinha ido ridículo, achei que eu tinha ido mal pra caramba. Acertei metade da prova, e cada questão de 80 é do A ao E. Então, tipo assim, não é chute, entendeu? Eu sei, eu tenho. E tem coisa que eu acho que eu não sei, mas eu tenho conhecimento
guardado, que fica assim pra no subconsciente. Foi mal. É que o Cuiabá tá frio, tá fazendo 11, 12, 13 graus. E aí eu tô com sede, tô com sede. E também pro café não esquentar, é esfriar. Mas é isso, a prova eu acertei 39 de, de 80. Só que ainda não saiu o gabarito oficial, só o preliminar. Preliminar manteve, né, minha nota. Tô esperando sair o definitivo, né, depois só sai dia 5 de julho, depois do recurso, né? Eu não tenho expectativa, até porque se porventura eu conseguisse, que eu não tenho nenhuma expectativa, eu tenho zero, acho que zero expectativa, eu precisaria, no mínimo, assim, nem iria pra segunda fase, mas se for pra pegar e falar que foi aprovado, era 60% da prova. Eu acertei nem metade, acertei nem 50%. Então eu precisava que anulasse umas 10, 15 questões. Tipo, coisa que não vai acontecer, e se acontecesse, tipo, não tem... Eu gostaria só que anulasse ou que mudasse minha nota pelo menos uns 5 pontos aí, pelo menos pra, não, pelo menos pra acertar um pouquinho mais da metade, só pra ficar nessa média. Mas é isso, 39 de 80, não é nem um pouco bom, fui mal em português, fui mal em várias matérias. Fiquei nervoso e por isso o simulado de suma importância, porque, porque o simulado ele me ajuda na concentração de prova, no tempo de prova, no que eu devo fazer primeiro, o que eu devo fazer depois. Geralmente eu acerto começar por redação, e assim, do que fazer, como fazer, e me ajuda bastante. Então, assim, eu jurei pra mim que pelo menos uma vez por mês eu vou fazer, até passar na Polícia Federal pra gente. Enquanto não passar, eu vou fazer. Só porventura, assim, aí tem as eventualidades. A eventualidade de não fazer simulado é só se eu tiver num curso de formação de alguma polícia que eu tiver tomado posse, eu tenho que fazer o curso de formação. Aí tudo bem, não tem como eu fazer o simulado. Só por essa eventualidade. Qualquer outra eventualidade, não. Eu jurei pra mim, eu vou fazer. Não tem outra eventualidade. Então, uma vez por mês, fazer. Esse mês eu já fiz. Hoje é sábado. Amanhã eu não consigo fazer, porque eu tenho que estudar hoje, eu vou estudar pra prova da faculdade, então eu não consigo fazer. Eu tenho prova parcial pra fazer também, então eu não consigo fazer. Semana que vem eu vou estudar sábado. Eu vou voltar a estudar a partir de quarta-feira pra concurso. Eu tenho essa semana eu não estudei, semana agora eu vou estudar a partir de quarta. E aí vai ser os primeiros estudos depois do simulado, né? Porque eu não estudei depois do simulado ainda. O simulado foi no domingo e durante a semana eu não estudei. O simulado foi domingo passado. É, eu vou ver no sábado que vem, ver o simulado que eu fiz. Domingo eu não vou descansar normal. E aí, no próximo, que aí é a última semana. Não, já vai ser em julho. Em julho eu vou fazer já simulado. Já faço na primeira semana de julho, já vou fazer um simulado. Então, assim, pelo menos eu tenho que fazer um simulado por mês. Então, eu vou ver esse mês que vem. Eu vou tentar fazer 2, 3. Não é que eu não vou fazer. Eu vou fazer. Até porque eu vou vendo. Eu vou falar sobre simulado agora. Eu vou vendo que eu tô com dificuldade que eu não tô. Mas aí eu vou. Eu já vou falar sobre isso. Mas voltando pra cá. Brasília, uma cidade legal. Eu não tinha conhecido Brasília, assim. Eu só tinha ido uma vez, né? Eu não conhecia a cidade. Foi mal, aí você sabe, tem que beber. Mas é uma cidade legal. Eu fui na sede da Polícia Federal. Eu acho que eu não falei sobre isso, né? Porque foi mês passado. É, meu hotel ficava, assim, na quadra da Polícia Federal. Se eu tivesse dado sorte, eu ficava do outro lado do hotel, a sacada, porque todo quarto tinha sacada, ia ficar de frente pra Polícia Federal. Só que eu dei azar, fiquei do outro lado. Aí eu só contornava o hotel, já vi a Polícia Federal, eu ia lá. Fui 2 vezes lá. Tipo, o prédio é espetacular. Tanto que tá na foto aqui do meu tela do iPad. Fui na NP, top. Falei lá, dá pra entrar lá, mas tem que fazer. Tem que pedir antes, tudo. Provavelmente eu devo voltar lá pra fazer Polícia Civil antes de passar pra fazer Polícia Civil, talvez esse ano. Eu vou ver se eu ligo lá e vejo se eu consigo uma visitação. Vou dar uma olhada se eu consigo. Mas assim, eu achei espetacular. Achei lindo também. Nossa, linda a entrada, linda também. Tá aqui também na tela de bloqueio. Tela inicial, na verdade. E eu gostei muito. Gostei muito. Acho que o que eu tava mais nervoso
era ver o prédio. A prova eu queria ir bem, mas ver o prédio, eu acho que lindo, lindo, eu quero ir... Quando eu voltar pra lá, eu vou ficar no mesmo hotel. Não tô nem aí, pago mais caro, vou ficar no mesmo hotel. E vou lá de novo nos dois. Pelo menos na Polícia Federal. No outro eu quero procurar o COT. Mas é porque lá não pode entrar, né? Só se eu conseguir entrar. Senão não compensa. Mas eu já tirei as fotos. Mas achei lindo. Foi tipo o que eu tava mais nervoso em ir pra Brasília era pra conhecer. Eu conheci, achei espetacular. A prova é isso, vamos ver sair o resultado, não tenho tanta esperança. Se eu tivesse feito simulados como era pra me ter feito, eu sei muito bem disso. E agora eu vou começar a fazer simulado. Não só por conta disso, mas já era pra ter começado a fazer. Já era pra mim estar bem melhor, e eu vou falar sobre isso. Mas é, é isso, faz parte. Vamos lá. Antes de falar do simulado, desse daqui, eu quero falar sobre... Eu vou fazer a prova civil, prova da Polícia Militar lá de Santa Catarina. 26 de agosto, se eu não me engano. Eu só vou tocar no assunto primeiro de concurso, depois eu entro nos outros, tá? Porque não saiu ainda. Tá pra sair Polícia de São Paulo. Esse mês disseram, tá pra sair uns 3 concursos, vamos ver. Saiu a PEMERG, só que eu já tinha pago, porque senão eu faria PEMERG. Mas assim, de tomar posse, eu não tomaria. Não tenho medo não, mas o salário... Não é que o salário é pago baixo pra profissão, porque fica parecendo assim, tipo, tomar tiro, vou ganhar pouco, botar minha vida em risco. Não, você vai botar sua vida em qualquer polícia. É que assim, primeiro, Rio de Janeiro eu já não tenho vontade de morar no Rio. Eu acho uma cidade perigosa, e uma cidade pra você morar bem, assim, que tipo, eu não quero morar num lugar ruim, eu quero morar num lugar bom. Tipo assim, eu quero pra ser policial, mas não é que eu não vá pro Rio por medo de tiro. Não é essa a questão. A questão é, eu quero morar numa cidade boa. E o valor que o salário do Rio paga, o salário para a polícia militar paga pro policial lá do Rio de Janeiro, é pouco referente ao valor do poder aquisitivo da cidade. O dinheiro que eu vou ter para pagar um aluguel, pagar um aluguel, um local bom, essas coisas, é muito pouco pro salário deles. Não é por questão de paga pouco pra morrer. Não, ninguém também precisa não é um negócio pra morrer. Mas assim, paga pouco pra o custo de vida que eu quero ter. Então não compensa. Agora, Polícia Militar de Santa Catarina, que é um estado que eu já quero morar, paga muito mais. Então, pra mim, né, não tem nem como, eu vou pra Santa Catarina. E o poder aquisitivo lá, dependendo da cidade que eu vou morar, é mais baixo do que morar no Rio, pô. Não tem essa. Então é isso. Eu já tinha pago também, na hora que saiu o edital já tava o outro. Já tinha pago, já tinha feito tudo. Só falta pagar a inscrição, ainda bem que eu lembrei agora, falta inscrição. Final, semana que vem eu pago já ela. Tá. É... Aí, tirando tudo isso, tenho... Tirando isso aí, tá esperando sair outros editais, São Paulo, tem Espírito Santo, tem outros pra sair. E aí eu vou fazer. Tem a Polícia Civil também, de Santa Catarina pra sair também, que eu vou fazer. Quando sair, eu quero fazer pelo menos umas 4, 5 provas esse ano. Vamos ver também, né, dinheiro, né? Mas beleza. E aí, voltando na questão do simulado, nessa parte eu quero fazer simulado da polícia. Porque assim, a polícia militar do... E até por isso que eu quero fazer polícia militar do Espírito Santo, de Santa Catarina, é CESP. A banca é a banca da Polícia Federal. Já começa por aí, já é um ponto muito positivo. Para ser uma prévia já da PF, a CESP. Ela é CESP. O conteúdo programático que tá no edital é o mesmo que cai na Polícia Federal. Não tem nada a mais, pelo menos que tá lá. Eu não olhei especificamente, mas de matéria, português, inglês, português, informática, RLM, aí direito constitucional, administrativo, penal, processo penal e legislação especial, ou não tem legislação especial. Mas assim, é praticamente o mesmo, o mesmo. Então assim, tipo,
é uma prévia, entendeu? Então, assim, eu preciso fazer simulado. Nós estamos indo pra julho, final de semana que vem é julho. Eu tenho que fazer simulado, ainda não abriu no Alphacom nenhum simulado deles pra fazer. Não vou fazer da PF, mas eu tenho que fazer simulado. Eu tenho que fazer simulado pra já ficar na área. Então, tipo assim, toda prova que eu for fazer, eu vou fazer simulado dela. Eu vou fazer, claro, sempre, não tem edital aberto nem nada. Polícia Federal, normal, pra gente. Tem prova? Aí eu, tem simulado aberto? Tem prova já aberta? Tem simulado? Vou fazer simulado direcionado àquilo. Talvez eu pague até o projeto Caveira, que parece ser bom. Simulado, entendeu? Porque aí eu vou chegar nesse daqui. Simulado da Polícia Federal. Por quê? Eu fiz simulado da Polícia Federal. Líquido, eu tirei 47. Líquido, 47. O último que eu tinha feito, eu tinha tirado 30. Já tem um tempão. Essa é a questão. É bom, mas a nota de corte tá vindo em 70. Tá vindo em 20, 25 a mais, 80, 70, 80. Então, assim, muito ruim ainda, muito ruim. Mas que nem eu vejo o pessoal lá, eles se lembrando, só que fazia exame na Falcon, também tirava essas notas. Então, assim, não tô tão distante. Só que, tipo assim, teve uma que eu fiz que eu tirei 30. Acho que eu fiz duas, essa que é a terceira, né? Uma eu tirei 18, 8, 30, agora eu tô 47. Não é muito bom. Agora eu vou falar por matéria. Aí eu consigo ter uma noção. Essa é a questão que é boa. Por exemplo, português, de 24 questões, eu acertei 17. Mas eu errei 6, né? Uma eu deixei em branco. Então, assim, não tá bom. Era pra estar bem melhor. De 24 tem que ter acertado, assim, uma média de uns 20, 21. Então, assim, e aqui eu consigo ver o que eu tô com dificuldade, entendeu? Ah, uma coisa que eu tenho dificuldade. É... Eu acertei, mas tem que ver, tipo assim, acentuação. Então, assim, cara, é perfeito. Além de ser, ó, quer ver? Perfeitinho aqui, tudo. Então, tipo assim, eu tenho que dar prioridade pro simulado. Porque eu faço simulado, aí eu consigo ver, tem dificuldade, acentuação, vírgula, conjunção subordinativa integrante, coordenativa, síntese, né? Síntese, morfologia, o que seja, né? Para pegar o grupo mais amplo. Então, assim, eu consigo ter uma visão muito boa, entendeu? Então eu consigo ver, preciso estudar mais isso aqui, preciso estudar menos aqui. Pô, eu tenho dificuldade nessa matéria, mas nesse conteúdo. Então é de suma importância. Direito constitucional, de 3 eu acertei as 3, então, bom. Direito administrativo, de 3 eu acertei 2, errei uma. Direito administrativo, as 3 que eu preciso estudar: improbidade administrativa, a lei da improbidade administrativa, coisa que eu não estudei. Eu preciso estudar. Então, já é pra dar uma olhada. Opa, calma lá, tudo bem, acertei 2. Que assim, pela noção que eu tenho de direito administrativo. Só que eu não tenho noção da lei de improbidade administrativa, eu nunca estudei. Tenho que estudar, até porque eu consigo usar em redação. Então, tipo assim, o simulado, cara, me abre um leque e, tipo assim, um mundo gigantesco que eu preciso. Eu consigo ver o que eu preciso, o que eu não preciso. Então, assim, né? Pra caramba. Voltando, direito penal, 3, acertei 3. Direito penal, acho que é um do ramo de direito que eu tô melhor. Aí entra na parte de um pouquinho. Eu já tô finalizando o livro, né? Então, assim, aí já vou entrar na parte de muito exercício, porque questão de jurisprudência, doutrina e confusão daquelas de estelionato, furto mediante fraude. São coisas bem semelhantes, questão de crime contra a administração pública, isso até corrupção passiva, concussão, pega prevaricação, né? Você já entra nessas partes que são bem assim, tipo, um é exigir, o outro é solicitar, o outro é aceitar. Então, tipo assim, você entra num ramo muito bom. Então, eu preciso focar. Processo penal, que eu acho que assim, do que vai cair, eu também já tenho um conhecimentozinho legal. Mas tem coisa que eu preciso estudar, que eu sei muito bem as coisas que eu preciso estudar, que eu não tenho noção. Eu tô lendo e, tipo, eu vou pegar um conhecimento legal, que é duas de processo penal, eu acertei as duas. Legislação especial, uma, acertei uma, beleza. Nessa daqui, tirando o português, das primeiras, eu fui muito bem. Eu só errei uma questão. Tirando português, eu errei uma questão de direito. Então, de 12, eu acertei 11. Então, tipo,
De 12 e 11 tá bom de direito. Não acho bom, não. Ruim não, até porque eu acertei, errei muito essas daí lá na prova de verdade. Aí nós vamos entrar primeiro RLM, depois eu vou entrar no outro. RLM, cara, caiu proposição, eu mato. Eu mato, velho. Eu sou bom de proposição. Aqui, ó. Tabela verdade. O pessoal, ai, nossa, tabela verdade. Pô, facinho de fazer, cara. Muito de boa. RLM de 12. Eu acertei 11 questões e uma deixei em branco. Então não perdi ponto. Então, assim, boa, né? Aí entra informática. Aí entrou informática de 12 questões, eu fiz 3. As 3 eu errei. E deixei 9 em branco. Informática é o pior. Eu tenho noção, até o Blogspot, curtose, só que... Só que... Só que é muito pra deixar em branco. Muito, muito. Tipo, 12 pontos a menos ou 9... Deixar de fazer 9 é complicado. Informática de 36, 16. Também é ruim. 16 de informática de 36 é horrível. 8 erradas, que é metade. Então de 16 já só 8 pontos e 12 sem fazer. Não é bom também. Contabilidade 24 já tem 16, que não é ruim. Não é nem um pouco ruim. Só que errei 6, então 10 pontos. Não é bom também. E 2 sem fazer. Aí tá, até... Ó, e aqui não teve gabarito, porque não tinha negócio. Esquema, redação. Redação eu só passei só no rascunho, porque não tinha Não, acho que eu fiz uma outra folha. Não, acho que eu fiz aqui direto. Não lembro agora. Eu terminei faltando 10 minutos, então tipo ruim, mas também tinha gente entrando aqui no quarto. Então... Acertei 71, 120, errei 24. Deixei 25 em branco. Dessas 25 eu ia fazer o chute consciente, né? Que poderia ter aumentado. Mas, eu acho que talvez que seria por uns 3, 4 pontos. Positivo. E 25 é muito, cara. Se eu deixar 10, 11 sem chutar e fazer o chute consciente, acho que dá bom. Agora 25 é muito, muito, muito perigoso. É isso. Um simulado por semana. Beleza. Deu muito tempo pra falar só sobre isso hoje.